Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cleilson Bezerra e estou aqui mais uma vez para mais uma aula. E dessa vez nós vamos tratar sobre a interpretação de textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Mas Cleilson, o que são esses textos verbais e não verbais? O outro colocou elementos verbais e não verbais. Para mim é a mesma coisa, mas não é. O que é que acontece? Quando eu falo interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais, é porque eu utilizo de textos que têm partes escritas, mas eu também utilizo de imagens. E com isso eu consigo fazer a minha interpretação. Na maioria das vezes, os textos vêm com os dois elementos, verbais e não verbais. Ele utiliza do texto escrito com o suporte de imagens. Consequentemente, isso facilitará a minha interpretação, a minha compreensão do meu texto e resolver com maior facilidade as minhas questões. E para isso nós temos aqui dois exemplos e eu irei apresentar agora para vocês. No primeiro exemplo, nós temos aqui a tirinha da Turma da Mônica e que há um pouco menos de texto, apenas uma fala do Cebolinha e o resto é apenas o suporte de imagens. E aqui eu consigo ver textos, o texto verbal e o texto não verbal e utilizando os elementos verbais e não verbais. Ele diz aqui, eu sou você amanhã. E logo no segundo quadrinho o menino está chorando bastante. Aí a pergunta diz, a questão pede, né, na verdade. O garotinho chorou ao ouvir Cebolinha dizer, eu sou você amanhã. Por quê? Por que foi que ele chorou? Aí vem aqui os itens. Item A, porque ele vai falar errado igual ao Cebolinha. Item B, porque ele vai viver brigando com a Mônica. Item C, porque ele vai ficar com pouco cabelo igual ao Cebolinha. Ou item D, porque ele vai tomar o coelhinho da Mônica. Se nós formos analisar todos os itens, ele pode fazer sentido e comparativo a todos eles. Realmente, o Cebolinha fala errado? Sim. Pode ser o item correto? Pode. O Cebolinha vive brigando com a Mônica? Sim. Pode ser o item correto? Também pode. Item C. Vai ficar com pouco cabelo igual ao Cebolinha. O Cebolinha tem pouco cabelo? Sim. Item D, vai tomar o coelhinho da Mônica. O Cebolinha vive tentando tomar o coelhinho da Mônica. Então, assim, os 4 itens são condizentes com o que tem no texto, só que só existe um item correto. Então, o suporte de imagens me serve para isso, para eu fechar a minha conclusão com base no que foi dito, que é o texto verbal, que é o que está escrito aí, que eu sou você amanhã. Se nós analisarmos o menino, a expressão facial dele, no primeiro quadrinho, nós vamos conseguir o quê? Nós vamos perceber uma característica importante nele. Esse personagem aqui, ele sempre anda com o cabelo arrumado e com o topete pronto. Logo em seguida, no segundo quadrinho, ele começa a chorar. E aí você percebe que a preocupação dele não é que ele vai falar errado, igual Cebolinha. Não é que ele vai viver brigando com a Mônica. Não é que ele vai tomar o coelhinho da Mônica. Mas a preocupação dele é ficar com pouco cabelo igual ao Cebolinha. Ele ficando com pouco cabelo, ele não vai conseguir arrumar do jeito que ele arruma aqui, ó. O topetezinho, todo escovado, todo direitinho. Então, assim, ele começou a chorar por quê? Porque ele não queria ser igual a Cebolinha, ele não queria ter pouco cabelo, ele queria continuar com o mesmo cabelo. Então, automaticamente, o item correto é o item C. Ele vai ficar com pouco cabelo igual ao Cebolinha, por isso ele começou a chorar. Então, o suporte de imagem me serve para ter essa interpretação, ter essa melhor compreensão do meu texto. Porque se fosse só o suporte escrito e não tivesse nenhuma imagem, nós íamos passar a tarde e nós não iríamos encontrar o item correto, porque todos eram
correto, segundo a Turma da Mônica, segundo todo o contexto da Turma da Mônica que nós acompanhamos. Mas devido à expressão e nós analisarmos o corpo, nós analisarmos o personagem, nós percebemos que a maior preocupação dele é com o cabelo. Então, por isso que o item C é o item correto. E agora, no segundo exemplo, nós também temos essa tirinha. E no primeiro quadrinho ele diz: eu não tô com medo. Aí o outro que está dentro do balão pergunta: então por que ele não vem? Aí o menino responde: só se você emprestar o seu boné. Feito, ele emprestou. E olha onde é que está aqui o boné, no último quadrinho. O menino está com o boné no rosto, tampando os seus olhos. E aqui nós temos o texto verbal com o suporte de elementos não verbais, que são as imagens. E a questão diz aí: o menino queria o boné emprestado por quê? Ele quer saber o porquê do menino querer esse boné emprestado. Item A: ele achava bonito o boné de seu amigo. Item B: estava com medo e queria tapar os olhos. Item C: queria proteger o cabelo do... Item C: queria proteger os cabelos do vento. Ou item D: tinha esquecido seu boné em casa. Então, ao analisarmos o texto e analisarmos os itens, ficou muito fácil de perceber qual é o item correto. Se nós voltarmos ao texto: eu não tô com medo. Então, por que não vem? Só se você emprestar o seu boné. Feito. E aqui no último quadrinho está ele cobrindo os olhos para não ver a que altura ele está, para não ver o que está ao redor dele, que ele está tão alto. Então, consequentemente, quando eu vou para os itens, ele queria o boné emprestado porque achava bonito? Não, em nenhum momento ele elogiou o boné, disse que queria porque era bonito, ele só queria o boné. Item C: ele estava com medo e queria tampar os olhos? Sim, que foi o que aconteceu no último quadrinho da tirinha. Ele tampou os olhos com o boné. Item C: ele queria proteger os cabelos do vento? Não, porque senão ele teria colocado o boné na cabeça. E item D: ele tinha esquecido o seu boné em casa? Também não. Então, o item correto é o item B. Estava com medo e queria tampar os olhos. Por isso ele pediu o boné do amigo emprestado. Então, esse é um assunto muito fácil de identificar nas questões, de analisar as tirinhas ou então qualquer outro suporte que esteja lá, verbal e não verbal. E com isso, finalizamos a nossa aula de hoje. Tchau e até a próxima!